Vamos agora falar da transformação isobárica, né? A transformação isobárica é o seguinte, iso é igual, bárico é pressão. Então, a pressão não muda, a pressão é constante. E, para a gente analisar, né, o gráfico, né, da transformação isobárica, basta a gente usar novamente a fórmula PV igual a nRT. Esse é o segredo. Ó, você usa PV igual a nRT. Pronto. Aí você circula quem é constante. Agora, ó, o N, o número de mols, e a constante sempre serão constantes, né? Não muda. Agora, quem vai mudar, quem não muda aqui também é a pressão, que eu estou analisando uma transformação isobárica. Então, vou analisar agora quem que pode variar, que é o volume e a temperatura. E aqui eu percebo, né, facilmente que o volume é diretamente proporcional à temperatura. Então, se a temperatura aumenta, o volume aumenta. Se a temperatura diminui, o volume diminui. Pronto. Né? É bem simples essa parte. E toda vez que você tem grandezas diretamente proporcionais, o gráfico, então, de volume e temperatura, que são diretamente proporcionais, é uma reta inclinada. Pronto. É uma reta inclinada. Lembrando que a gente não sai do zero, porque sair do zero é como se não tivesse gás. Então, você tracege um pouquinho e já começa daqui um pouco mais de cima. Pronto, tá aí. Esse é o gráfico, né? É uma reta. Então, meninos, ó, momento muito importante da aula. Quando as grandezas são inversamente proporcionais, você faz o quê? O gráfico é o quê? É uma parábola. Quando são grandezas diretamente proporcionais, o gráfico é o quê? É uma reta. Pronto, é uma reta. É isso. Né? Exemplo disso aqui acontecendo. Olha só. Cheguei aqui uma fonte de calor, né? E aí a temperatura aqui aumentou. Aqui tem um êmbolo móvel. Então aqui começou a subir. Ó, subir. Então, assim que a temperatura aumentou, antes da pressão aumentar, o gás expandiu. E como ele pôde expandir, a pressão continua a mesma. Né? Então, antes dele aumentar a pressão, já foi empurrado esse êmbolo móvel aqui de massa desprezível para cima e acabou que a pressão aqui no interior não aumentou. Então, de acordo com a temperatura aumenta, o volume acaba aumentando. Então, volume, de acordo com a temperatura aumenta, o volume também aumenta. Por isso que vai dar uma reta inclinada, o gráfico. Ok? Prontinho. E o gráfico pressão por volume? Como é que ele seria? Gente, olha que fácil. Pô, a pressão não muda. Pô, se a pressão não muda, eu vou vir aqui. E eu sei que a pressão não pode nem subir nem descer. O volume pode. Então, o gráfico vai ser o quê? Uma reta horizontal. Essa reta horizontal minha ficou horrível. Vamos lá. Dá uma melhorazinha aqui, ó. Então, ó, aqui pode, o volume pode aumentar, diminuir. Imagina que é uma reta, gente. Faz no seu caderninho uma reta bem bonita. Né? Mas a pressão não. Então, esse é o gráfico, né? Uma reta horizontal. Pronto, é isso. Tem aplicação aqui? Tem. Tem também aplicação muito legal, por sinal, ó. Falar do balão atmosférico. O balão atmosférico, nesse balão aí, em que sai voando aí, ele não é o balão de gás hélio, né? Então, o caso do padre do balão, lembra do caso do padre do balão? Joga no Google aí, padre do balão. O cara colocou um tanto de balão de gás hélio, velho, sentou numa cadeira e saiu voando, mano. Foi muito loucura isso. Aí desapareceu, velho. Deve ter morrido. Parece que caiu no mar. É, foi feia a situação. Mas aqui não é um balão de gás hélio, não. Aqui a gente coloca um ar natural, o ar mesmo, o ar atmosférico aqui dentro. Então, coloca o gás. E aí, o que a gente faz? A gente chega uma fonte de calor aqui, ó. Então, aqui tem um calor aqui, ó. Que é calor. Beleza, tem um calor aqui. Esse calor vai fazer o quê? Ele vai aumentar a temperatura do gás. Então, ó, vai ter um aumento da temperatura. Então, a temperatura vai aumentar. Consequentemente, o volume também vai aumentar, porque é diretamente proporcional. Né? Então, de acordo com a temperatura aumenta, o gás vai dilatando, expandindo, aumentando o volume. E se o volume aumenta, a densidade diminui. Aí vamos lembrar de novo, ó, da hidrostática da fórmula da densidade. Densidade é a massa sobre o volume. Então, se o volume aumenta, porque está sendo aquecido, a densidade diminui. E como a densidade diminui, o ar aqui no interior do balão, ele fica menos denso do que o ar de fora. E aí ele sobe. Pronto, vamos escrever isso aí. Prontinho, meninos, ó. Deixei tudo anotado aí para vocês, ó. O aumento da temperatura aumenta o volume do gás, né? O aumento do volume diminui a sua densidade e o balão sobe. Prontinho. E agora vamos para a última transformação, que é a transformação isovolumétrica, também chamada de isocórica.